Boa noite. A palestra de hoje, o tema da palestra de hoje é por que sofremos? É uma pergunta, né? Por que sofremos? Então, eu gostaria de começar falando para vocês que a bibliografia que eu usei, né, para poder estudar e falar hoje aqui para vocês, fazem parte da obra básica da doutrina espírita. Então, eu usei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o Livro dos Espíritos, e as obras, algumas obras de André Luiz, em especial Ação e Reação, o livro Consolador de Emmanuel, alguns livros de Joana, de Ângeles, mas dentro da doutrina espírita, dentro dos livros da doutrina espírita, vocês vão encontrar um vasto, né, repertório, um vasto material de estudo a respeito do sofrimento. Sendo a doutrina espírita o Consolador Prometido, ele estuda muito as misérias, as dores humanas. E por isso nós vamos encontrar lá todos, né, desde Kardec, desde Jesus, primeiramente, mas desde Kardec, depois com o advento da doutrina espírita, uma explicação muito farta a respeito da doutrina espírita. E eu gostaria de trazer para vocês, então, esse entendimento que a doutrina espírita tem a respeito do sofrimento, as suas causas, como e sobre essa lei, né, de evolução e as leis de ação e reação que regem o nosso planeta, o nosso mundo. Partindo, é lógico, do princípio, da certeza da imortalidade da alma que nós espíritas temos, né? Então, nós preexistimos e sobreviveremos a essa vida numa escada ascensiva e de encarnação a encarnação, adquirindo, pouco a pouco, as virtudes, apagando vícios, num processo de reajuste, de reparo, de todo esse de cabedal de experiências que nós trazemos das nossas vidas pregressas. Eu gostaria, e eu vou tentar, né, passar para vocês tudo o que eu estudei e o que a doutrina espírita fala com muita propriedade, de tirar um pouco essa visão que nós temos muitas vezes a respeito do sofrimento, da dor, como punição divina, né? Ela não é punição divina, ela é condição do nosso planeta, em primeiro lugar, né? Não por causa do planeta, mas por causa de nós que aqui estamos encarnados. E, principalmente, também contar para vocês o que a doutrina espírita nos fala a respeito de como conviver com essa dor, como conviver com esse sofrimento no nosso dia a dia, sem que isso nos cause mais dores, mais sofrimentos e comprometa o nosso futuro, né? Então, o nosso passado já se encontra comprometido, porque o que já passou, passou. O que nós já fizemos, nós não podemos refazer. Nós podemos, sim, reparar, reajustar, trazer equilíbrio para onde nós desequilibramos, para os lares, para os ambientes. Nós podemos refazer tudo, mas não podemos trazer o passado de volta. Então, hoje, nós temos nas nossas vidas as dores com intervalos de bem-estar. Amanhã, com certeza, né, um pouquinho mais avançados, a tranquilidade, com breves presenças da dor. E um dia, a plenitude, sem nenhuma aflição. Então, se nós vamos caracterizar esse sofrimento do qual nós vamos falar aqui hoje como sendo uma dor física, uma dor moral, mágoa, tristeza, infelicidade, todos esses sentimentos que envolvem, que nos remetem a um sofrimento, né? O planeta Terra, por ser ainda um mundo de provas e expiações, e tendo a maioria das pessoas que estão aqui encarnadas e dos desencarnados também, né, que vivem ao redor, nas colônias, nos pousos,
que recebem os desencarnados, estando todos nesse processo expiatório e de provações, o próprio ambiente da Terra já é um ambiente de muita dor. Quanto às suas causas, Kardec vai lá nos falar que o sofrimento ele tem duas causas, né? O sofrimento ele é causado nessa vida presente pelas nossas atitudes, né? Pelo nosso comportamento, ou então ele tem a sua origem em vidas passadas, né? Então, quando nós somos surpreendidos por qualquer tipo de evento que nos traga a dor, e como nós ainda não sabemos lidar com a dor, nós sofremos, nós devemos, primeiramente, fazer essa análise, né? Porque os espíritos, esses mentores nossos que nos acompanham, os mentores da humanidade, nos alertam para que grande parte dos sofrimentos que nós passamos são causados por nós, nessa vida mesmo, pela nossa conduta. Né? Na sua grande maioria, nós não trazemos. É lógico que isso... eu não estou falando de todo mundo, porque existem pessoas nesse mundo, especialmente em determinadas regiões do planeta Terra, em que passam por sofrimentos que nós nem imaginamos, né? Sofrimentos físicos, sofrimentos morais. O sofrimento, então, ele é sempre resultado da nossa própria imperfeição, da imperfeição humana, que não sabe ainda utilizar adequadamente a liberdade de escolha que Jesus nos concedeu assim que nós fomos criados, né? Criados simples e ignorantes, nós começamos o nosso caminho na nossa marcha evolutiva e adquirimos consciência. A partir do momento que nós adquirimos essa consciência, nós passamos a fazer escolhas. E essas escolhas é que elas não são orientadas corretamente. E os nossos procedimentos, todos eles, decorrem daí. Eu não gostaria de de também trazer essa visão para vocês e de ser muito simplista, dizendo que a nossa vida é simplesmente um eterno errar, apagar, errar, apagar. Não é assim que a doutrina espírita nos orienta. Né? É lógico que esse passado tem um impacto muito grande nas nossas vidas, porque esses erros cometidos por nós mesmos, nas nossas encarnações, eles ficam inscritos no nosso ser. E eles, por uma lei, né, divina, por essas leis que nós mesmos, que todos nós que vivemos na Terra, estamos alinhados a ela, nós precisamos dela, nós precisamos ressarcir, reparar, para que a nossa evolução continue. A lei de evolução assim o diz. Então, as nossas condutas perversas, interesses sórdidos, comportamentos que nos envergonham, que envergonham a sociedade, voltam para nós, gente, em paisagens sombrias de dor, desespero, por impositivo dessa lei de evolução. E então nos atingem nessa vida as dores, todo tipo de sofrimento, as ingratidões, o abandono, a perda de entes queridos, muitas vezes aqueles entes queridos que são o amparo da família, os acidentes, né, que nenhuma providência às vezes pode prever, os reveses financeiros, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, todas essas são consequências do nosso comportamento equivocado. As deformidades, os processos de... Principalmente hoje, a gente vê uma grande parcela da humanidade em processo de adoecimento psíquico, as depressões, todas elas são decorrência do nosso comportamento equivocado. Joana de Ângeles vai nos dizer que esse processo, que quando nós cometemos algum erro esse que nós já sabemos, porque a consciência divina já se encontra inscrita dentro de nós,
esse erro ele nos gera um sentimento de culpa que fica inscrito no mais profundo do nosso inconsciente. E essa culpa, esse complexo de culpa, vai ressurgir futuramente em diversos problemas psíquicos, físicos, morais. Quando eu estava estudando esse assunto especialmente, eu reli um livro um tempo atrás, que eu já havia lido há muito tempo atrás, porque é um livro mais antigo, que fala sobre as reencarnações. O livro é de autoria do espírito Kaibar Schutel, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, psicografado por Abel Gleiser, no centro espírita que eles trabalhavam. Na verdade, não foi psicografado por ele, foi por uma equipe de médiuns, né? Cada um psicografou um capítulo, e depois foi, na verdade, o coordenador de tudo isso foi o Abel Gleiser. Mas, nesse livro, nós podemos ver a vida de Eustáquio, que começa ali uma narração mais ou menos no ano 400 e vai até a última encarnação dele na Terra. Ele renasce em 1800 e ele chega a falecer em 1898, se não me engano, e ele desencarna logo após a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos esse perfeito encadeamento de encarnação em encarnação. Aquilo que o espírito trazia, e isso acontece exatamente conosco, e é nisso que a doutrina espírita pede para que nós possamos prestar atenção, esse autoconhecimento, porque esse espírito, e às vezes é muito bom ler o livro, porque os conceitos, muitas vezes, que a gente lê nos livros, são de fácil entendimento, a gente entende, mas muitas vezes a gente não consegue interiorizar, a gente não consegue trazer esses conceitos para dentro da nossa vida, porque nós temos uma ideia equivocada sobre nós, uma ideia de perfeição, muitas vezes motivada pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, que ainda é muito grande dentro de nós, e a gente acha que aquela história não é, aquele ensinamento que muitas vezes está ali no livro não é para nós, ou não diz respeito à minha vida, sendo que estamos todos aqui. Se nós estamos encarnados nesse planeta, é porque diz respeito à nossa vida, sim. Então, na trajetória desse espírito, nós vamos vendo, encadeando ali de encarnação em encarnação. Ele era um espírito, né, não vou contar a história para vocês, porque nós nem temos tempo para isso, mas nós podemos ver que ele tinha um lado, assim, ele começa a primeira encarnação dele, que é narrada no livro, ele trabalha no exército, ele é um comandante de exército, e ele é muito cruel. Então, ele tem uma paixão muito grande, né, pelo poder e pelo dinheiro. E isso vai ser características que ele vai levar para todas as suas encarnações futuras. Todos aqueles, né, os mentores dele que o acompanham, a instituição a qual ele está vinculada na erraticidade, tentam, após cada volta dele, novos tipos de encarnação, fazendo com que ele renasça de diferentes formas. A primeira providência deles foi tirar ele da França, que foi o lugar onde ele mais cometeu os crimes, né? Porque ele era muito cruel, ele era muito temido, um general muito temido, porque aonde ele passava não sobrava ninguém vivo. Ele ordenava que se matassem, que roubasse todo mundo. Então, ele era muito rico. E assim ele prossegue nas diversas encarnações dele, sempre levando essa ideia principal, que é do poder e do dinheiro. E nós vamos acompanhando as encarnações ali relatadas, e por mais que os mentores programem diferentes encarnações, em diferentes posições, e aí é que eu estou contando tudo isso para falar para vocês, porque aí ele renasce muitas vezes, como o apego dele ao dinheiro era muito grande, os mentores propõem a ele, que ele não aceita de jeito nenhum, ele fala, eu não vou, mas que ele renascesse em pobreza absoluta, né? Porque ele tinha abusado demais da conquista daquele dinheiro, né? Ele não era uma conquista, na verdade, ele tomava o dinheiro. E ele
E ele se nega num primeiro momento, ele fica revoltadíssimo. Imagina, não vou nascer pobre de novo, de jeito nenhum, não quero, não quero. Mas, enfim, ele renasce diversas vezes nessa condição. E, mesmo nessa condição, ele sempre dava um jeito de ir atrás do dinheiro e do poder. Então, ele se tornou, mesmo paupérrimo, ele se torna um bandido, ele se torna um assaltante, e assim vai nas encarnações dele. Até que os mentores decidem ser mais drásticos, né? E primeiro fazem ele tem tiram ele de todo aquele ambiente. Ele tem uma encarnação aqui no Brasil como índio, mais ou menos no ano 900, e depois eles decidem que ele teria 2 encarnações como mulher, que até então ele tinha encarnado somente como homem. E ele passa, então, nessas 2 encarnações, são as encarnações chaves, em que ele realmente muda, nessas 2. Porque, como mulher, ele vai sofrer tudo aquilo que ele fez outras mulheres sofrerem. Então, nós estamos falando aqui do sofrimento. E do sofrimento que muitas vezes é imposto a nós, do sofrimento que é imposto a toda a humanidade. E eu, principalmente, tenho certeza que vocês também, quando analisam e quando veem nos noticiários, ou não precisa a gente nem ir ver no noticiário, quando a gente vê na nossa própria cidade, pessoas em sofrimento muito grande, né? Sem condições, às vezes, de sobreviver, ou então passando por situações de violência muito grande, vidas em que nada parece dar certo, nada concorre para que aquele espírito consiga sair dessa situação. Então, a doutrina espírita vem nos trazer essa visão a respeito desse tipo de sofrimento. Não é uma punição divina, é somente os nossos próprios atos voltando para nós, por mais difícil que isso possa ser para nós entendermos. E é muito difícil, porque só não acha difícil quem não está passando por isso. Mas nós, quando passamos por uma doença que a gente não contribuiu para ter, uma doença que nos aparece, nos pega de surpresa, por algum revés financeiro, por qualquer situação que nós, fazendo um breve retrocesso, olhando a nossa vida, nós não encontramos nessa vida a causa para aquilo. Poxa vida, eu nunca fui uma pessoa perdulária, eu nunca fui uma pessoa que menosprezei minha saúde, eu nunca bebi, eu nunca fumei, por que eu tenho uma saúde assim, por que eu não consigo? Então, tudo isso nós precisamos entender e compreender. E eu disse no começo da palestra que eu gostaria também de trazer a visão que a doutrina espírita nos traz. Nós estamos presos, sim, a esse determinismo, porque é da lei que rege o nosso planeta. Das leis, né? Não de uma lei só. Assim como nós temos as leis físicas, nós temos as leis morais que regem o nosso planeta, das quais nós não podemos fugir. Não existe exceção para ninguém. E, porém, e apesar desse determinismo que nos coloca frente a frente numa situação dessa, existe sempre a misericórdia divina a nos ajudar. Então, é nesse momento que a doutrina espírita vem em nosso socorro, né? Nos pedindo, e Emmanuel tem uma página muito bonita falando disso, a respeito dessa aceitação desse sofrimento na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, porque, veja bem, nós estamos hoje ressarcindo o passado e construindo o futuro. É isso. Nós aceitemos isso que nos é trazido na nossa vida, mas de olhos postos no futuro. Esse futuro é o amanhã, esse futuro pode ser o ano que vem, pode ser a próxima vida. Vamos trabalhar ativamente em prol de nós mesmos. Porque se essa compreensão de que tudo que nos acontece é de nossa exclusiva responsabilidade, nos faz enxergar a vida de uma outra maneira.
E é dessa reforma moral que a doutrina espírita nos fala. Não é de uma reforma moral que vai surgir por acaso, é da análise da nossa vida, dos acontecimentos que nos cercam. Então, respondendo à pergunta do porquê nós sofremos porque todos nós estamos inclusos, né, vivendo nesse planeta em que essas leis, a lei de evolução determina que nós não podemos ficar parados, nós temos que evoluir, e por isso a misericórdia divina permite que nós reencarnemos quantas vezes for necessário. Esse espírito, Eustáquio, ele começa esse processo de mudança, como eu comentei com vocês, quando ele tem essas 2 encarnações como mulher, depois ele volta a reencarnar como homem, mas ele tem a primeira grande mudança na vida dele, quando ele, de novo no exército, ele conhece, entra em contato, ele tem uma encarnação em que ele é um militar na França, de novo, e ele conhece Joana d'Arc. Aliás, ele serve, ele é um guarda-costas, ele faz parte de uma equipe que foi designada para acompanhar, para proteger Joana d'Arc naqueles tempos em que ela estava guerreando. Então, ele conhece Joana d'Arc, ele convive com ela, acompanha todo o sofrimento dela, e ali acontece a grande transformação. E dali em diante, a vida dele realmente começa a mudar de encarnação em encarnação um pouquinho, ele toma conhecimento, né, ele começa a ter a mudança dele, intelectual também, e até que culmina nessa última encarnação, onde ele... E é muito bonito o fim desse livro, porque ele, nessa última encarnação, ele renasce no Brasil, mas ele vai muito moço para a França novamente, né, para estudar medicina lá, e de lá ele nunca mais volta ao Brasil. Ele se junta à ONU, vai trabalhar como médico, e ele trabalha nas 2 grandes guerras como médico. E ele conta, e não só na Primeira e na Segunda Grande Guerra Mundial, e também nas guerras que ficaram ali no meio, entre as 2. E em todas elas, ele narra no fim do livro que ele percebia que aquelas pessoas, e veja bem, de novo ele num campo de batalha, agora em outra posição, né, servindo e amando ao próximo. E ele fala que conforme ele se apresentou para o trabalho, foram aparecendo todos aqueles espíritos que ele matou, que ele roubou, que ele trucidou. Todos eles ele curou, ele ajudou de alguma maneira. Então, e termina, né, e ele fala que a vida dele foi um completo reajuste e reparação. Então, quando nós falamos das nossas vidas passadas, nós temos aqui a explicação que a doutrina espírita nos traz a respeito dos reveses. E eu gostaria ainda de comentar mais uma coisa com vocês. Muito, Joana de Ângeles, nesse livro aqui, que foi lançado no finalzinho do ano passado, Vida Plena, ela tem uma página aqui chamada Aflição, em que ela fala exatamente, um alerta a respeito, ele é muito atual, né, ele fala de temas atuais, mas ela comenta sobre essa construção que nós estamos fazendo. Ela está falando aqui do sofrimento do nosso hoje. Eu gostaria de comentar brevemente, mas eu acho que a gente nem tem muito tempo, mas no livro Ação e Reação também o André Luiz vai fazer todo um trabalho a respeito dessa lei. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo a todos que leiam. Mas lá nesse livro tem um caso que me chamou muita atenção, e eu vou contar brevemente para vocês, porque assim, a grande maioria de nós não traz do nosso passado, grandes sofrimentos, né? Não traz grandes débitos que façam com que a gente tenha um sofrimento muito grande.
Mas nós, e o alerta que ela faz é isso, nós, por ainda mantermos o nosso comportamento muito longe da moral cristã, dessa moral que Jesus Cristo nos fala já há mais de 2000 anos, nós continuamos aumentando o nosso débito, né? Como se a gente fizesse uma compra numa loja e nunca pagasse. Talvez que a gente paga um pouquinho, mas compra. Devo 100, pago 20, mas compro mais 80. A minha dívida só aumenta. Assim somos nós. Então, nós temos que interromper esse ciclo. E o André Luiz conta, ele detalha nesse livro diversos casos que são muito interessantes. Mas um dos casos me chamou muita atenção porque eram 3 pessoas envolvidas, né? Eles foram chamados a fazer um socorro para essa família. E era um caso de 3 pessoas que estavam sempre envolvidos nas suas últimas encarnações. E era assim, um casal e uma terceira pessoa, que era uma mulher que sempre se intrometia na vida desse casal. Sempre fazia com que o marido traísse a mulher, largasse a mulher, abandonasse a mulher. E eles vêm assim, em diversas encarnações. Então, depois de muito sofrer na espiritualidade, eles, né, é preparada uma nova vida para eles. E nessa vida, essa pessoa, que é vamos dizer, a personagem principal que eles vão ali atender, a única, vamos dizer, o sofrimento da vida dela seria conviver com esse casal, e esse casal, no caso, era a irmã dela e o noivo, que iria aparecer num certo momento da vida dos dois. A única lição da vida dela seria amar esse homem ou conviver com esse homem, sofrer um amor platônico a vida toda. Era só isso. Não tinha mais nada programado para ela. O resto seria as conquistas dela naquela vida. E ela, de novo, ao reencarnar, está indo tudo bem na família, de repente a irmã aparece com o noivo em casa, a hora que ela olha o noivo, imediatamente os dois, que já haviam uma ligação muito grande, espiritual, do seu passado, ela vê no noivo da irmã o homem da vida dela e, mais uma vez, ela trai a irmã, os dois se envolvem. Eles já estavam noivos, a irmã, e então ela, nesse momento, o noivo ele termina com a noiva e explica, porque, olha, eu não vou me casar mais com você, eu vou me casar com a sua irmã, porque eu me apaixonei por ela, tal. E essa irmã vai e comete suicídio. Chega no mundo espiritual numa condição muito triste, e e a vida dos dois se transforma. Começa a aparecer diversos empecilhos. Os mentores, numa tentativa de que ela não perdesse essa encarnação, que já havia sido tão programada, o que eles fazem? Eles fazem uma reencarnação compulsiva dessa pessoa que cometeu o suicídio, volta ela nessa família, né? Então, porque os dois se casam, então ela renasce. É lógico que ela havia cometido um ato supremo de tirar a vida, ela renasce numa condição muito difícil, com diversas deformidades cerebrais, físicas, numa criança especial. E então começa ali o sofrimento do casal, de novo, né? Tendo que conviver com uma criança especial que requeria muito dos dois. E, para ajudar tudo isso, esse marido, ele, carregando um sentimento de culpa muito grande, né, pela noiva que havia se suicidado, ele adquire hanseníase e é ainda internado, né, numa casa para tratar, então, da hanseníase. E ela fica sozinha com uma criança, tendo que costurar dia e noite, é onde ela mesma pensa em suicídio, é onde a equipe de André Luiz vai socorrer. E, enfim, vou parar a história por aqui. Mas o que eu gostaria de salientar dessa história para vocês é isso. Muitas e muitas vezes a nossa vida tem uma programação que é muito leve. Não requer
não está programado para nós todos os sofrimentos que nós temos na nossa vida. Esses sofrimentos continuam aparecendo nas nossas vidas pelas escolhas equivocadas que nós ainda fazemos. Né? E nós já temos o conhecimento para não fazer mais esse tipo de escolha errada. A pergunta que se faz, essa atitude que eu vou tomar vai prejudicar alguém? Eu faria isso para mim? Isso é para o bem de todos? É isso que a doutrina espírita nos recomenda, pensar nesses momentos difíceis. Essa atitude vai beneficiar a todos ou vai beneficiar só a mim? Porque se for beneficiar só a mim, é um ato extremo de orgulho, né? De egoísmo, que vai nos levar de novo. E Joana de Ângeles fala que, nesse capítulo, exatamente isso. Ela fala que as leis da nossa sociedade, embora estejam, ela faz um alerta para nós, embora ainda sejam as leis da nossa sociedade atual, sejam bárbaras e injustas, elas vêm trabalhando o ser humano para a solidariedade, para o compromisso e o respeito para as minorias, todos os tipos de minorias econômicas, sexuais, de tudo que é diferente do que é tradicionalmente aceito, mas que nós ainda permanecemos nessa conduta de ódio com respeito a essas minorias. E ela nos fala o seguinte, vou ler textualmente o que Joana de Ângeles fala. Ela fala assim, é claro que essas pessoas estão semeando aflições para si mesmas, renascendo no futuro nas situações que deplorava. A lei de causa e efeito que vige no universo empurra o infrator para a recuperação na postura que lhe causava indignação e repulsa, naquilo que combatia com ardor. Os renascimentos expiatórios em situações aparentemente degradantes são as mãos da divina justiça, plasmando a recuperação dos delitos. E ela continua. Nós não temos mais tempo, já até extrapolei um pouquinho, mas o que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês. Nós sofremos por causa de nós mesmos. O sofrimento decorre, né? Não é punição divina, não é alguém que está fazendo alguma coisa para nós, nenhum trabalho, nada disso. Vamos tirar essas ideias preconcebidas da nossa cabeça. Somos nós mesmos. Mas a doutrina espírita é o consolador prometido porque ela nos traz, além de nos trazer a resposta, ela nos fala da nossa recuperação hoje. Nós podemos mudar tudo isso hoje, construindo um futuro melhor para nós. Hoje eu estou construindo meu futuro daqui a 10 anos, meu futuro daqui a 20 anos, a minha próxima encarnação. Então, qual é a mudança que eu estou fazendo hoje no meu comportamento para que a nossa felicidade, para que amanhã a minha vida seja uma vida de tranquilidade, com breves momentos de sofrimento. E para que um dia a minha vida seja uma vida de plenitude, sem nenhuma aflição. Porque essa vida existe, a doutrina espírita nos fala sobre ela. Então, que todos nós possamos refletir sobre tudo isso e tentarmos fazer as mudanças necessárias para que a nossa vida seja mais feliz. Muito obrigada a todos. Vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nós nos dirigimos ao Senhor em primeiro lugar, para lhe agradecer todas as bênçãos, a sua misericórdia infinita, nos permitindo recomeçar todos os dias, nos abençoando com o sol que nasce todos os dias, com a vida que estua dentro de nós, nos permitindo refazer amanhã o que fizemos de errado hoje, nos dando as suas bênçãos, porque nós temos certeza, Senhor Jesus, de que o Senhor nos ampara, nos ajuda, nos inspira nessa nossa melhora.
Nós queremos também, Senhor Jesus, agradecer a equipe dessa casa que nos recebe nesse momento e que preparou esse ambiente para que nós pudéssemos receber tudo o que recebemos agora. Essas infinitas bênçãos de paz, de harmonia, que nós haveremos de levar de volta para o nosso lar, para repartir com aqueles que lá se encontram, espalhando o bem-estar, espalhando a tranquilidade. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela sua presença divina nas nossas vidas. Permanece conosco, Mestre, em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja.